Ó, pronto, estamos gravando, né, pessoal? Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem na primeira sessão de mentoria, que é o que eu quero e o que o mercado exige, né? E a primeira coisa que a gente traz nessa conversa, quando a gente começa a falar sobre o que eu quero e o que o mercado exige, é um pouco do que o Bill Burnett e o Dave Evans trouxeram num livro. Eles são americanos, e fizeram um estudo, e a partir desse estudo eles publicaram um livro que fala sobre o design da sua vida, Design Your Life, né? Então, como é que você desenha a sua vida? E qual que foi a proposta deles, nessa reflexão que eles trouxeram nesse livro? Muitas vezes a gente pode fazer, tentar, né, assim, o sonho de todo mundo é fazer esse equilíbrio entre o trabalho e a vida, como nesse desenho que a gente tem aqui, com essa moça sentada ali no meio, com o equilíbrio perfeito, né? Mas o equilíbrio entre esses nossos sonhos pessoais e as exigências do mercado, muitas vezes, elas precisam ser muito bem refletidas por nós, né? Então, a primeira reflexão que eles trazem é por que é importante alinhar os desejos, né? É muito legal, a gente ouve muito falar disso, de que eu trabalho, busque um trabalho, faça o que você ama, e você não vai achar isso pesado e difícil, né? Você vai sempre trabalhar com prazer. A gente precisa entender que isso é um pouco romantizado, né? Que, assim, ótimo a gente trabalhar com o que a gente gosta, mas mesmo, às vezes, a gente trabalhando com o que a gente gosta, é cansativo, tem dias que vai ser exaustivo, né? E a gente precisa começar a entender como é que a gente faz esse equilíbrio. Porque mesmo trabalhando com o que a gente quer, então vamos pensar o seguinte, meu sonho é ser uma enfermeira, e o meu sonho é trabalhar numa UTI. Gente, o trabalho numa UTI é exaustivo, não é? Então, tem dias que essa pessoa vai sair de lá, assim, completamente desgastada, eu digo fisicamente, né? Então, como é que ela olha para esse sonho pessoal dela, para o que o mercado exige, e tenta fazer tenta buscar esse equilíbrio, né? Então, é importante que a gente entenda, né, e a gente consiga alinhar um pouco disso. E muitas vezes a gente sim está trabalhando com o que a gente quer, com o que a gente sonha, mas nem todo dia vai ser flor, né? Nem todo dia vai ser para a gente entrar aí na trend do momento, nem vai ser um morango, né? Então, e que nessa nossa análise de entender o que a gente quer, o que a gente sonha, né, a gente pode intencionalmente criar um caminho, né, que é um pouquinho do que a gente vai falar também mais para frente, que é como é isso, né, fazer um design da sua vida, desenhar a sua vida, como é que a gente vai planejar, né? Porque design, o que eles propõem no livro, é seguir os passos do que se faz num projeto, né? Quando você tem um problema para resolver, e você usa o design thinking, por exemplo, em que você tem a persona, você entende o problema, você faz uma ideação, eles estão sugerindo a mesma coisa, que a gente pode usar alguns desses conceitos intencionalmente no nosso caminho profissional e tentar melhorar um pouquinho esse balance entre trabalho e vida pessoal. E por que é importante, né, a gente alinhar o que a gente sonha, o que a gente espera, né, com o que o mercado exige, né? É um tema muito relevante. Porque se a gente não faz isso, a gente vai cair lá na frustração, na desconexão com a realidade do mercado, né? Então, pensa no exemplo que eu dei aqui. A pessoa quer ser um enfermeiro, uma enfermeira, e não para pensar que essa profissão normalmente exige uma jornada de trabalho extensa, né? Dificilmente um enfermeiro trabalha poucas horas do dia, normalmente são plantões de 12 horas, às vezes até plantões maiores, né? Então, se a pessoa não faz esse alinhamento do que ela sonha com o mercado, acaba gerando uma insatisfação pessoal e um desgaste muito grande, né? A gente achar que vai trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, sem ter pressão, não existe, sim. Não existe
essa possibilidade no mercado financeiro, né? A pressão, ela é constante, as leis, a economia, as empresas, tudo influencia o mercado financeiro, né? Então, uma pessoa que declarou alguma coisa lá no outro lado do mundo, uma guerra que estourou lá no outro lado do mundo. Então, precisamos estar alinhados com o que o mercado exige, né? Para isso que a gente está escolhendo, né? E aí, como é que a gente encontra o caminho, né? A gente já, aqui, essa é uma pergunta que eu quero fazer e aí conversar um pouquinho com vocês. Vocês fizeram o Ikigai lá na jornada 1, certo? Na jornada 2, vocês foram para a SWOT, no que eu sou bom, né? Então, quando a gente fala de desenhar o caminho, tem 3 perguntas aqui que são importantes, né? Quem eu sou, no que eu acredito e o que eu faço. E por que essas 3 perguntas, ou por que essas 3 interseções no caminho, né? Porque uma coisa muito importante na hora da gente escolher o caminho que a gente vai seguir, ou a atividade que a gente vai fazer, é muito, muito importante que a gente se faça uma pergunta que é: isso que eu estou escolhendo, ou esse lugar para onde eu quero ir, onde eu quero trabalhar, conversa com os meus valores pessoais, com o que eu acredito, né? Porque se eu tenho valores pessoais que não estão em sintonia com isso que eu estou querendo fazer, né? Como que eu vou fazer para que isso funcione? Como é que eu vou desenhar o meu caminho? Como isso vai ser bom, né? E aí eu quero perguntar aqui para vocês se alguém já se deparou com essa pergunta. O que eu faço ou o que eu estou buscando fala com os meus valores pessoais? Vocês já, em algum momento, fizeram essa reflexão? Quer falar, Nilson? A gente, sempre aí. Bloquear. Isso. Boa noite para todos, né? Boa noite. Isso é uma pergunta que a gente faz constantemente, né? Hum. O que a gente tem que fazer? Então, eu acho assim que é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta difícil, né? Porque muitas das vezes você escolhe uma coisa para fazer e no meio do caminho você percebe que não é aquilo, né? Que pode ser a intensidade, pode ser um trabalho muito intenso, pode ser uma coisa que você tem uma paixão, mas você tem que, de repente, você olha para o outro lado e vê outra coisa mais atrativa. Então, eu acho uma pergunta bem difícil para responder, né? Mas, se você encontrar um sentido, né, um trabalho que te traga ali, que você se inspire com aquele trabalho, eu acho que isso aí é um caminho que você pode seguir e assim, né, eles falam que quando você gosta do que faz, você não trabalha, né? Você se diverte, né? Tem profissão, né? Eu não sei se isso aí cai no caso do enfermeiro, mas Eu acho essa frase, assim, que a gente fala que quando a gente trabalha que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu, particularmente, eu fiz durante muito tempo da minha vida o que eu gostava de fazer. Eu me formei em aham, administração. Quando eu era jovem, eu tinha um sonho de ser arquiteta e tal, não tinha como fazer essa formação na minha cidade, e na época não tinha nenhum recurso com isso, fiz administração, e dentro da administração encontrei um caminho que eu gostava, que era trabalhar com processos. Então, o que eu gostava de fazer, gente? Eu chegava, tipo, às vezes eu sentava para almoçar no restaurante, já começava a analisar o funcionamento do lugar, falava, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, né? Ele tem que melhorar isso, tinha que mudar isso aqui de lugar. A minha cabeça, lá ia no automático para esse orgulho. lugar. Então, eu estava trabalhando com o que eu gostava, sim? Uhum. Mas não significava que não tinha estresse, gente. Tinha dias que eu falava, nossa senhora, amanhã eu não volto. Acontecia, mas eram alguns dias, né? Então, assim, acho que todo mundo tem que entender que, como tudo na vida, a gente tem dias em que a gente vai falar, caramba, que é isso, né? Eu acho que até quem é cantor, vamos pegar uma coisa assim, cara, quem é cantor é porque é dom, né? Nem só profissão, né? O cara Sim, só faz o que ele gosta, né?
Eu tenho certeza que tem dias que ele fala assim, "Ai, hoje eu não tô a fim de fazer show porque hoje eu tô cansado. Não é possível que não tenha um dia que o cara não pensa isso na vida dele. Sim, com Então, certeza. eu acho que é assim, sim, é melhor, é muito mais fácil para a gente, quando a gente está em algo que a gente gosta, porque a gente acaba mergulhando mais naquilo, entra mais de cabeça, né? E se esforça, e aquilo não tem um peso tão grande. Então, eu diria que E aí, e no meio dessa jornada aí, você consegue, quando você gosta do que você faz, você consegue desenvolver mais, né? A sua criatividade floresce mais. A competitividade, você não sente alguém competindo com você, né? Você não, você faz aquilo por amor, então você se destaca, né? Quando você faz uma coisa que você gosta. sim, sim, sim. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não estava dividindo minha tela com vocês, né? Não. Não. Ninguém me falou, socorro. Eu vou fazer só o seguinte, então. Eu me dei conta disso agora. Eu passei esses 2 slides, eu vou só mostrar eles para vocês. Quando eu falei do Design Your Life, né, que eu falei buscar o equilíbrio com essa moça que está na balança, era esse slide que eu estava mostrando, tá, gente? Aqui na minha tela estava. Né? Então, quando eu falei do equilíbrio entre sonhos pessoais e as exigências do mercado, por que é importante alinhar isso? Por que é relevante que a gente alinhe isso para que a gente não crie frustrações, tá? E a gente está nesse momento aqui, só para eu me dei conta disso agora, corrigi meu erro, tá, gente? Me desculpem. Mas voltando ao que a gente estava comentando, Nilson, sim, é isso. A gente tem mais facilidade em atuar, a gente desperta muito mais a nossa criatividade e a gente acaba encontrando mais caminhos de solução quando a gente está no caminho que a gente gosta, de fazer o que a gente gosta, né? E aí eu queria perguntar aqui para vocês. Se você quiser me responder, Nilson, você pode me responder, depois a gente vai caminhar em áreas, outras pessoas. O que você gosta? Ó, eu tô assim no meio de um turbilhão, né? Tô no meio de um turbilhão, tô mudando. Motorista, que eu sei, gosta disso, gosta de dirigir. É, eu estava trabalhando no mercado de motorista de aplicativo, tive um problema com a carteira de habilitação, vou ter que ficar 6 meses sem dirigir, né? E no meio disso aí, assim, eu gosto muito de dirigir, né? Eu descobri que eu gostava de dirigir e que o trânsito, ele não me afeta igual afeta certas pessoas, né? E você consegue desenvolver, você consegue passar muito, no meu caso, eu consigo passar muitas horas dirigindo, e isso eu gosto de fazer. Uhum, Só que com essa mudança agora, com esse problema que eu tive na carteira, eu tive que vir procurar no mercado normal, né, CLT, uhum, voltar para esse mercado e, e assim, eu estava querendo trabalhar na área de vendas, né, não consegui, né, uhum, tentei, mandei vários currículos, mas não consegui por falta até da experiência, né, o pessoal procura alguém com experiência, esse negócio todo. uhum, E hoje, atualmente, agora eu passei por um processo seletivo, tem mais ou menos uma semana, e uhum, aí eu comecei a trabalhar numa empresa que mexe com faróis, mas não é nada do que eu queria, uhum. né? Mas é o que no momento eu preciso, Tá bom. né? Então, é porque, no caso, a gente precisa quem é pai de família, você precisa pagar a conta, né? Você tem o seu dia a dia ali, mas só tem que o mercado de vendas é um mercado que me atrai e eu quero me capacitar para futuramente, né, fazer curso, fazer umas especializações, para mim ter um mercado onde que eu possa atuar. É um mercado que me atrai, Tá mercado bom. de vendas. Então, vendas te atrai. Então, você gosta de lidar com pessoas, Sim. gosta de conversar, gosta da troca, dessa relação com o público. Tipo assim, né, você tendo, eu não, eu acho que eu sou um tipo de vendedor Uhum, que eu gosto de apresentar para a pessoa soluções, né? Muitas uhum, das vezes você pode apresentar com produtos, você apresentar soluções, né?
ajudar pessoas através de venda, não é? A gente ganha dinheiro, Uhum. sim, né? Mas eu acho que você apresentar soluções e trazer, resolver um problema para a pessoa é muito bom, é muito gratificante. Tá certo. A gente já vai falar um pouquinho mais, porque a gente vai olhar lá a sua colagem, né? Então, a gente já vai falar Tudo um bem. pouquinho mais. Eu vou perguntar para mais. Tem mais alguém que quer trazer para a gente essa fala de o que gosta? Quer falar, Nayara, com a gente? Você gosta de fazer? Vamos lá. Eu gosto de fazer bastante bolo. Então, eu mesmo queria fazer a faculdade de nutrição. No momento eu não Aham. consigo, né? Mas é uma área que me chama muita atenção. Questão de Então, a alimento. alimentação, que veio Isso, através do bolo, né? isso. Nutrição. E o que mais você gosta, assim, por que te chamou a atenção a área de nutrição? A questão de saber a quantidade de comida que você tem que comer, o que que tem de carboidrato, de proteína, a quantidade certa de cada coisa. Como nutrir corretamente, O equilíbrio, na verdade. tá? Como nutrir. Então, tem um viés aí dentro disso que é como cuidar bem do outro através da alimentação. Isso. Tá bem? Eu estou anotando aqui só para a gente depois dar Não, sequência, porque quando eu mudar de slide, eu não ficar totalmente perdida, tá, gente? tá bom. Gostei, legal. Eu vou usar os dois exemplos de vocês e a gente vai seguindo, daqui a pouquinho a gente fala com outras pessoas, né? Então, quando a gente pega aqui os dois exemplos do Nilson e da Nayara, então, por exemplo, um da Nayara, ela fala assim, eu gosto muito de fazer bolo, eu me interesso por nutrição. A gente começa a entender, gente, quando a gente está falando de quem eu sou e no que eu acredito, e quando a gente fala de o que eu acredito, isso é falar com seus valores pessoais, você tem que olhar para isso que a gente acabou de conversar aqui, assim, por que a nutrição me interessa? Eu quero saber a tabela, eu quero saber o que é carboidrato, o que é proteína, mas por que eu quero saber isso? Né? Então, essa pergunta, por que eu quero a área de vendas? Por que eu quero isso? Né? Aonde isso, essa pergunta por quê, aonde isso vai nos meus valores? Né? Então, no caso da Nayara, eu quero isso, porque isso fala com um lado meu de gostar de cuidar das pessoas. Então, eu quero saber fazer isso bem, porque é uma coisa que eu gosto da comida, eu gosto de cozinhar, mas eu quero saber o que é que eu estou fazendo para nutrir aquela pessoa da maneira correta. Isso mesmo. Mesma coisa, Nilson, assim, olha, eu quero vendas, né? Por que eu quero vendas? Com qual valor meu que fala vendas? Porque quando eu falo de vender, quando eu falo de oferecer algo para a pessoa, eu quero ajudar a resolver um problema dela. Eu não só quero vender para ganhar a minha comissão. Ele trouxe isso na fala dele, né? Vocês notaram isso? Que acha uma solução para o problema. Achar uma solução para o problema, ajudar aquela pessoa que está comprando algo com um problema que ela tem, resolver alguma coisa, né? Então, responder essa pergunta do porquê vai ali no que eu acredito, que é quais são meus valores, tá, gente? E aí, é importante que a gente entenda isso, porque a gente vai começar a parar para pensar agora como é que isso se desdobra, né? Quando a gente fala de se destravar, de buscar alinhar o que você quer com o que o mercado exige, né? O que você adora fazer que não parece trabalho. Então, a Nayara falou, eu adoro fazer bolo. Certamente isso para ela não parece trabalho. Não. Mas perfeitamente pode passar a ser um trabalho. E ela pode, e aí eu vou usar esse exemplo, né? E ela pode, de uma forma mais ordenada, planejada, entender que o bolo dela pode ser nutritivo. Ele pode atender a pessoas que são celíacas e têm problema com glúten, que não podem comer glúten, porque tem pessoas que nascem com isso, é uma doença, né, gente? Ela pode atender uma linha
de bolos que são fit, que são sem açúcar, que são para pessoas que gostam de fazer ginástica, que querem emagrecer ou que estão numa dieta muito grande, porque estão com muito peso e precisam fazer essa dieta e precisam emagrecer por uma questão de saúde, então, mas que precisam de um bolinho para dar aquela aquecida no coração, senão não consegue segurar a dieta na unha. Acontece. Então, vocês entenderam que agora você começa a desdobrar. Tá bom, o que eu faço, o que eu sei fazer, o que é bom, no que eu sou boa, né? O que não parece trabalho, mas pode vir a ser trabalho, como é que eu desdobro isso? Tá? E quais são as habilidades, né? Suas habilidades, que são melhores? Né? Então, que feedbacks positivos você costuma receber? Então, o que a gente vai trabalhar aqui agora nos próximos passos de vocês, para vocês desdobrarem isso, né? Então, Nilson, vendas. O que você gosta de fazer que não parece trabalho, pelo que eu entendi, o dirigir começou meio que sem querer, você dirigiu um dia, descobriu que era legal, começou a viajar com a família para acampar, e você dirigia com a família toda, e isso é muito legal, e para você dirigir é uma coisa tranquila, né? Você descobriu essa habilidade, só que você descobriu outras habilidades com a direção, né? Você descobriu escuta, você descobriu paciência, você descobriu que você lida bem com pressão, porque dirigir o dia inteiro escutando o povo falar no seu ouvido e não ficar nervoso, não ficar irritado, sem chance, gente, na primeira viagem eu mandava sair do carro. Eu sou zero calma no trânsito, né? Então, vocês entenderam que é preciso parar e olhar um pouquinho para aquilo que a gente está fazendo e começar a tirar daí essas habilidades todas que a gente tem e também ouvir. Eu vou depois encaminhar para vocês um exercício no final aqui da nossa conversa, tá? Para vocês fazerem uma autoavaliação das competências que vocês têm, do que vocês acham que são pontos positivos de vocês, e aí eu vou pedir que vocês peçam para 3 pessoas conhecidas de vocês, no final eu explico de novo o exercício, que avaliem vocês também, porque aí eu quero que vocês olhem para aquilo que vocês se autoavaliam e o que as pessoas dizem de vocês. Por que isso é importante? Para a gente ter certeza de que o que a gente enxerga na gente também é o que a gente está comunicando para fora, né? Então, vou pegar o exemplo do Nilson aqui de novo. Ele falou, olha, eu sou uma pessoa muito paciente, eu dirijo tranquilamente muitas horas, ouço as pessoas e tudo, e sou bem tranquilo com isso, né? Então, a gente descobriu aí algumas habilidades dele já. Quando ele pergunta para outras pessoas, e aí pode ser um ex-colega de trabalho, pode ser um amigo, eles vão dizer para você como eles enxergam você. E aí, de repente, tem alguma coisa ali que sai um pouco diferente do que você achava. E você fala, então, por que as pessoas me enxergam diferente? Como é que eu estou comunicando isso, né? Vou dar um exemplo genérico, tá, gente? Mas que é real, é importante, assim, olha. Eu já tive uma pessoa, que era da minha equipe, que ela se avaliava, assim, super bem, nota super alta para a organização. Não, sou muito organizada, eu tenho as minhas atividades aqui todas organizadas, as minhas metas, e não sei o quê, e tal, enfim. Mas ela era uma pessoa que não conseguia nunca chegar na hora numa reunião. O que ela comunica para fora? Que ela não é organizada, né, gente? Mas, assim, em muitos sentidos, era super organizada, assim, em várias coisas, né? No controle das atividades, que era uma coisa, assim, que exigia um certo detalhismo no fazer, né, e tudo mais. Então, assim, tinha, sim, bastante organização, mas olha o cuidado com a organização, né? A sua agenda e o compromisso de reunião, de equipe e tudo mais, é tão importante quanto o seu arquivo de controle, né? Porque você está comunicando uma coisa diferente, tá? Então, o importante é quando a gente pede assim, ó, quais feedbacks positivos ou quais feedbacks você costuma receber das pessoas, né? Isso também responde algumas coisas para a gente. É importante a gente prestar atenção nisso, ouvir bem, para que a gente ajuste alguma coisa que seja necessário. Muitas vezes não é uma coisa que a gente precisa mudar completamente, né? Nesse caso, por exemplo, que eu dei de
né, da questão do horário, é muito fácil organizar a agenda e cumprir o horário de uma reunião, né? Não é uma mudança de comportamento, não exige controle emocional, né? Não muda de emprego, é uma coisa pequena para ser corrigida, né? Mas é como comunica para fora, tá? Então, a gente entender o que a gente quer, se isso fala com os nossos valores, por que a gente quer isso, quais são as nossas habilidades que nos levam a isso, e como as pessoas em volta, ao nosso entorno, nos enxergam, e se como elas nos enxergam também estão nos levando para isso, ou não. Tudo isso faz com que a gente tenha mais certeza do caminho a seguir. Né? E se tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, se prepare melhor para essa caminhada, né? E aí, às vezes a gente chega num lugar assim que nem o Nilson falou, olha, eu queria muito vendas, mas assim, que caminho seguir? Como encontrar essas oportunidades, né, Nilson? Então, criar caminhos possíveis para a vida, tipo, criar um plano de ação. Então, começar com isso que a gente falou, olha, eu vou identificar as minhas habilidades, os meus conhecimentos técnicos, e quero área de vendas. Então, por exemplo, Nilson já trabalhou na Fiat muitos anos, né, Nilson? Já foi supervisor, já foi controle de qualidade, não é isso? Sim. O que você pode resgatar seu de conhecimento técnicos e habilidades que você pode trazer para o seu plano de ação agora e juntar com vendas? No meio desse período, né, que eu trabalhei como motor de aplicativo, muitas das vezes ali através de conversas, né, e até mesmo um pouco mais de paciência, eu consegui captar muitos clientes particulares, né, pessoas que pediam para mim fazer viagens, levar a mãe para interior, pessoal que vinha de outro estado, né? Então, isso aí eu conseguia captar através ali do bom atendimento. Foi um jeito que eu consegui me destacar, né? Captando essas pessoas dentro do meu trabalho, né? Eu fiz essa captação e isso me gerou bons rendimentos, né? Porque são de clientes interessante, né? Exatamente. Você consegue captar pessoas que indicam, né? Por você passar confiança, passar tranquilidade, você dirigir com segurança, uma amiga indica para outra e outra amiga indica para outra. Então, assim, eu conseguia fazer essa captação de maneira tranquila, né? Pelo fato de fazer esse bom atendimento. Então, assim, atendendo bem também, você consegue trazer outras pessoas para dentro do seu portfólio ali de cliente, né? Perfeito, Wilson, exatamente. É por aí e é assim, olha, então, quero vendas. Gosto de lidar com pessoas, gosto de dirigir. Vender o serviço de direção é uma forma de vender. E você também está ajudando, quando você faz isso, né? Como você. O Nilson deu um exemplo ótimo aqui, gente, como um caminho possível. Né? Quando você diz aqui, crie planos de ação. Um plano de ação já que eu gosto de dirigir, uma possibilidade de eu atuar. E aí a gente tem os múltiplos caminhos, né? Eu posso atuar com direção, eu posso começar usando o meu carro particular, fazendo viagens, eu posso fazer um planejamento financeiro e depois adquirir um carro maior, em que eu possa fazer pequenas viagens de pequenos grupos. Né? E aí eu posso fazer um certificado, eu posso fazer tem alguns treinamentos específicos, quem sabe eu posso depois derivar para transporte escolar, para transporte de turismo, né? O serviço de transporte é perfeitamente um serviço, e que exige uma capacidade de comunicação, venda, solução muito grande. Está dentro do que é um dos caminhos possíveis para o Nilson? Me parece que sim, né, Nilson? Tem essa questão aí da carteira agora, mas a gente deixa ela ali no... Né? A carteira eu tenho final de setembro, né? Até final de setembro eu estou de molho. Ah, é?
Eita, Nilson, depois você me conta o que foi que você arrumou aí com essa sua carteira, Nilson. Mas não foi minha culpa, não. Amém. Só dando um gancho aqui, é uma coisa que aconteceu em 2015, que foi por causa de uma multa de 2015 de uma outra pessoa, que o carro estava no meu nome Ah, meu Deus, olha aí, gente, por que que é e importante a caiu no gente meu cuidar colo dessas agora. coisas assim, né? É, Eita, olha lá. mas é bola para frente. Bola para frente, porque daqui a pouquinho já está aí, ó, já acabou esses 6 meses. Então, Exato. criar possibilidades. O que que os autores lá do Design Your Life falam? Eles falam para você entender todas as suas habilidades e começar a criar como se fosse um protótipo da sua vida, né? Testar opções. Quando você faz um projeto, você pensa na solução A e o que que ela pode, e qual a consequência dela. Solução B, qual a consequência? Qual o custo, qual a consequência, né? Então, claro que tem investimento, muitas vezes, nas opções. Igual a Nayara. Eu adoraria fazer nutrição. Nutrição tem um investimento, que é uma faculdade, né? Então, que outro caminho eu consigo fazer? Como é que eu consigo seguir? Será que se eu fizer um curso em uma instituição como um SESC, um SENAC, ou algo assim, eu tenho uma possibilidade de já começar a trabalhar e faturar algum dinheiro fazendo algumas coisas próximo do que eu gosto? Será que a partir daí eu consigo desdobrar um outro plano, que é eu posso fazer um tecnólogo em alguma área técnica para atuar com o que eu gosto? Então, criar esse plano de ação de vida, gente, é parar para pensar em caminhos possíveis. Que outro caminho é possível, por exemplo, para o Nilson em vendas, Nilson? Você trabalhou muitos anos, que você falou na Fiat, você trabalhou com controle de qualidade, não era? Sim. De que área? Lá dentro você tem a área essa área que eu trabalhava chama estamparia de peças, né? Então, Ah, a peça saía do rolo de aço, uhum, passava pelas prensas e aí transformava em porta, transformava em lateral de carro, capô, certo? paralama, vai. Uhum. E Então, o nível de conhecimento técnico que você tem de uma boa peça de carro, de uma peça de qualidade, bem feita e tal, tá assim, olha, talvez eu diria anos-luz, né? Mas assim, muito tempo à frente, ou você tem um conhecimento técnico muito maior do que muito vendedor de peça de carro que tem por aí hoje. sim, É um caminho possível? é um caminho Um possível. caminho possível, porque você vai juntar o que você tem de conhecimento técnico, o que você sabe desse mercado, que é enorme, e você vai juntar com uma habilidade sua de lidar com pessoas. Ah, mas Fran, não consigo. O que falta, então, nesse caminho aí, quando você criar esse plano de ação, o que faltaria nesse caminho? Falta eu, talvez, fazer um curso de vendas, algo na área de como abordar cliente, algo um pouquinho mais técnico, para me dar alguma técnica de venda. Uhum. Pode ser. Assim, eu estou explorando possibilidades aqui, né, gente? Tá? Mas vocês entenderam quando a gente fala de criar um plano? Que isso não é assim, olha, dizer, eu tenho que fazer só isso aqui, ó. Criar um plano é a gente despertar a nossa criatividade, como o Nilson bem trouxe para a gente, e olhar para tudo que a gente tem na nossa bagagem, porque a gente tem uma cesta aqui, né, cheia de coisas que a gente já viveu, já aprendeu, ou está aprendendo. Como é que eu encontro caminhos possíveis por aí? A gente diz, faça protótipo, teste ideias. Então, por exemplo, eu adoraria trabalhar como cuidadora de idosos. Eu até fiz um curso, mas eu não consegui ainda um trabalho porque eu não tenho experiência, né? Um exemplo também, que não tem a ver com a gente necessariamente aqui, mas o que essa pessoa poderia fazer para começar a ter experiência, para despertar nas pessoas a vontade de que ela seja uma pessoa que cuide delas, ou para mostrar para pessoas que possam indicar o trabalho dela para alguém? Ela poderia fazer um trabalho voluntário numa casa de idosos. Não poderia?
passar lá X horas, uma vez por semana, ela vai lá e passa meio dia fazendo um trabalho voluntário, cuidando de idosos, né? Isso vai trazer para ela conhecimento prático, que é uma coisa que, por mais que uma pessoa que queira isso, que faça um curso, não tem, né? Vai trazer conhecimento prático, vai se deparar com situações reais da vida, que depois ela pode, até numa entrevista, falar, olha, eu sei como lidar com uma situação A, com uma situação B. Tem alguém de vocês que algum dia já chegou a parar para pensar em fazer um trabalho voluntário, pensando na área de atuação que vocês gostariam de seguir? E aí tem mais gente na nossa vida aí do que a Nayara e o Nilson, hein? Caio, você consegue falar com a gente? Oi, consigo sim. Ah, que bom. Me conta um pouquinho, Caio, o que você pensa de área para a sua vida? Olha, eu ainda estou cursando o ensino médio e ainda eu não decidi ainda. Delícia de Área... tempo na nossa vida. Ainda eu não decidi exatamente, assim, uma profissão certeira, vamos dizer, né, do que eu vou seguir. E o que Mas só você que gosta? já tenho algumas coisas, assim, que eu gosto bastante de fazer. Me conta. Eu gosto muito de esporte, tudo que seja envolvido ao esporte, Tá. porque eu gosto muito de jogar bola, jogar vôlei, Uhum. futevôlei, etc. E aí você pensa em talvez algo que seja nessa área. Sim, já pensei em, tipo, jogador de futebol, é claro, né? A primeira coisa. Fato. É, mas, tipo, um exemplo, se não der como jogador de futebol, instrutor de futevôlei, alguma coisa assim, sabe? Professor de escolinha, sei lá, Certo. E alguma coisa daí nesse você parou sentido. para pensar em como você poderia organizar isso. Tipo, se eu quero ser um instrutor de futebol, o que eu preciso saber? Tem que ter algum tipo de formação. Você pesquisou um pouco sobre isso já? Sim, inclusive eu tava fazendo, eu ia começar a fazer aula, né, de futevôlei para aprofundar mais, vamos dizer que nessa área. Legal. E para ser bem sincero, não precisa de um curso de algo Uma específico. formação. Não Não precisa precisa de uma faculdade, formação. Exato, professor de educação física e tudo, né? exato. Mas olha, professor de educação física é uma profissão que trabalha especialmente com esportes, pode ser educador físico, pode ser um treinador, um preparador físico depois de algum atleta, né? Sim, Fisioterapeuta, lida muito com o esporte, né? sim. Quem sabe, Caio, você pode fazer a aula de vôlei e pode fazer um estágio com o professor lá, ficar ajudando ele algumas horas do dia para você entender como é essa profissão, né? Sim. Alguma coisa assim, pode ser uma ideia. Que aí você vai descobrindo, você vai prototipando, ou você faz um trabalho temporário. Eu vou dar um exemplo do meu sobrinho agora para vocês. Ele vai fazer 18 semana que vem, e ele, desde mais cedo, lá pelos 14, já começou a falar com o pai dele, olha, eu gosto de mecânica, eu gosto de carro, eu gosto de mecânica, eu gosto de carro, quero ser engenheiro mecânico. Começou a pensar nisso, né? E aí ele, com 16, foi ser jovem aprendiz. Aí ele, vou ser jovem aprendiz. Aí ele foi o primeiro jovem aprendiz que ele conseguiu, foi numa distribuidora de alimentos. Tinha nada a ver com o... Claro que ele queria seguir. Exato, mas é o que ele falou? Bom, eu vou, porque eu quero entender como é que é uma empresa. Então a cabeça dele era assim: eu vou, não é porque é o que eu quero fazer, eu quero saber como é que funciona uma empresa. Aí foi lá e trabalhou um pouquinho, e aproveita e guardo mais um dinheiro para reformar meu Fuca. Ele comprou um Fuca velho, 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 gente. Meu Deus, não sei nem como é que o pai dele deixou fazer aquilo. Para reformar. E aí ele começou a juntar dinheiro e está indo. Até agora ainda não terminou de reformar o Fuca, né? Mas, enfim. E o segundo trabalho dele já foi onde? Numa loja de venda de peças de carro. Aí sim. Porque ele falou, eu quero entender tudo das peças.
porque ele gosta da mecânica e ele gosta daquela mecânica que pega carro muito antigo e renova, ele gosta de várias coisas, assim, ele gosta de carro para corrida, que eles preparam para arrancadão, essas coisas e tal. Aí o segundo estágio dele foi lá. E aí agora ele conseguiu um estágio numa mecânica, de um cara que faz isso, que reforma carros antigos, assim. Aí sim. Então, eu trouxe esse exemplo por quê? Porque, assim, não necessariamente o primeiro pode ser exatamente aquilo que a gente quer, né? Mas era um trabalho temporário, os que ele conseguiu eram poucos meses, era principalmente nas férias dele de escola, né? Porque ele estudava, ainda fazia segundo grau, né? Mas ele foi construindo uma pequena visão desse cosmos que ele queria ampliar, né? Então, ele tem o que é uma empresa, como é que funciona uma empresa, tem sistema, fatura coisas. Depois ele foi para a loja de venda de peças, que também tinha sistema, que tinha que lançar a peça, que tinha que, né? Mas daí ele já tinha uma ideia do que era um sistema num computador, mas foi para onde ele queria, começou a entender que para-choque tal é de tal carro, que lanterna tal é de tal carro, né? Eu lembrei disso aqui agora. E, aos pouquinhos, ele foi indo lá para o lugar que ele queria. Então, muitas vezes, o trabalho temporário pode nos ajudar a chegar onde a gente, mais perto do que a gente quer. E outra coisa muito importante é busque uma rede de contato, um networking consistente, busque encontros com profissionais dessa área. Então, eu quero aprender não sei, Juliana está aí nos ouvindo. Juliana, escreva, por favor, que área que você gostaria, que eu quero ver se a gente consegue comentar e ajudar algum pouquinho também a Juliana, tá? Mas e quem mais que está na call? Eu não estou conseguindo ver, gente, porque eu estou apresentando o outro nome. Mas, por exemplo, a Larissa. Larissa, se você puder falar, Larissa. Larissa está doida para falar. Fala, Larissa, eu quero saber, que área? Boa noite, meu nome é Larissa, eu tenho 22 anos e eu também curso administração. Ah, que legal. Eu trabalhei por 2 anos e 2 meses numa empresa de controle de pragas e eu fazia toda a parte financeira e um pouco de administrativo. Eu fiquei cerca de 3 meses e meio, 4 meses parada e eu me reinseri no mercado de trabalho há uma semana atrás, então tem uma semana que eu voltei a trabalhar. Legal, ótimo, parabéns. Obrigada. Aí a primeira gerente que eu tive da empresa anterior que me chamou para trabalhar na empresa do marido dela, me falou que seria o mesmo sistema que eu já conhecia, e agora estou fazendo a parte financeira, gosto muito dessa parte, e é isso que eu pretendo seguir mesmo. A Larissa já respondeu o nosso último item, né, gente? Olha só. O último fala de rede de contatos. Como é que a Larissa conseguiu esse trabalho dela agora? Pela rede de contatos dela. Por que é importante a gente construir rede? E, às vezes, buscar um encontro com alguém de uma área. Então, por exemplo, a Nayara falou, eu gosto de bolo, eu adoraria fazer isso. Na sua região, Nayara, pesquisa quem é a referência. Quem é a pessoa da área de nutrição ou que trabalha com alguma linha de produtos que você gosta, que você adoraria trabalhar, né? Tenta fazer contato com essa pessoa, estabelecer esse contato e começar a fazer alguma troca com ela. Por exemplo, será que você não pode, há um tempo, trabalhar como ajudante dessa pessoa? Até você conseguir, sabe? Então, daqui a pouco a gente consegue descobrir caminhos. Então, rede de contato, gente, é muito importante. Eu digo que só tive um trabalho que não foi por rede de contato, que até foi o último trabalho que eu entrei, que daí foi um tipo de rede, mas é uma rede mais que eu construo lá no LinkedIn, com um trabalho, apresentando meu trabalho profissional, e aí um headhunter me encontrou e me entrevistou para uma vaga, e aí eu fui para essa outra vaga. Mas as outras todas foram, assim, claro, as outras todas, não posso dizer isso também, lá no início da minha carreira teve trabalho que foi assim, a gente fui lá, preenchi, ainda era ficha, não tinha LinkedIn na minha época, gente. Então, ia na agência de emprego, fiz entrevistas e entrei. Mas depois as pessoas vão conhecendo você. E aí, eu teve uma empresa que foi 12 anos nela, e eu mudei de área. E eu mudei de área porque uma pessoa sabia do meu trabalho, e daí precisava de alguém para aquela vaga lá dela, tá? E falava, você está aí nessa outra área, mas olha, eu vou ter uma vaga aqui na minha área,
eu queria que você viesse comigo. Então, a rede de contatos, ela é extremamente importante. E, Nilson, eu tenho certeza que você tem uma rede enorme de contatos. Como que você vai usar melhor essa rede? Eu preciso que agora você destrave essa criatividade aí e fala assim, quem que eu conheço na área aqui que pode, né, ser uma pessoa que vai, talvez assim, vamos tomar um café, gente. Faz contato, conversa, fala um pouco sobre o que vocês estão pensando, o que vocês estão buscando, né? Essa rede é super importante, tá? Eu ia falar de analisar aqui a colagem, mas afim, a gente já está analisando a colagem do Nilson, na verdade, né, Nilson? Falando Exatamente. a gente já foi analisando a colagem do Nilson aqui ao longo dessa nossa conversa, né? Então, isso que a gente vem conversando, a gente vale para qualquer um e para qualquer área, tá? Tudo que a gente falou aqui, ó, serve para se eu estou pensando numa área de vendas, se eu estou pensando para uma área administrativa, ou se eu estou pensando para uma área de nutrição. E, Larissa, a gente falou muito aqui em descobrir um caminho diferente, no caso do Nilson, da Nayara, de explorar, de criar essas oportunidades, mas dentro da administração também tem. Você tem um pouquinho mais claro que você quer administração e na área de finanças, né? Então, agora, talvez o seu, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, para que você consiga agora crescer essa oportunidade, é olhar para isso que você quer e falar assim, tá bom, quero continuar nessa área. O que as minhas referências dessa área fazem? Né? Eu quero um dia ser CFO, né, que é o diretor financeiro, né, de uma empresa. Eu quero ser um diretor financeiro de uma empresa. Não quero, Fran, diretora, e eu vou te falar que não, porque assim, eu tenho amigos que já me falaram, Fran, não quero ser gerente, eu quero ser especialista. Eu não quero liderar a equipe e tal, eu quero ser especialista. E, cara, assim, uma das pessoas mais geniais que eu conheci na área de logística, que eu trabalhei na área de logística, ele era um cara que ele não queria ser gerente de área, ele só queria ser, ele desenhava soluções, ele fazia os projetos, e ele tinha claro isso com ele, eu não quero ser gerente, quero ser um especialista. Então, entender isso, o que fala com seus valores, eu quero ser um especialista, eu quero saber tudo de tributário, de legislação, de como lidar com isso dentro de uma empresa, tá? Porque é isso que eu gosto. Eu gosto de lidar com gente, eu descobri que eu gosto disso, de distribuir atividade, de lidar com a equipe, então eu quero isso. Então, entendendo o que fala com seus valores, o que eu preciso fazer agora para cada um desses passos? Quem são minhas referências? O que essas pessoas têm de formação, né? Como elas se atualizam, né? Onde elas buscam informação, né? Tudo isso é muito, muito importante para que vocês consigam amadurecer e crescer profissionalmente, tá? A Ju escreveu alguma coisa aqui que eu queria ler, gente, não estou conseguindo ler, Sasha. Você consegue ler para mim? Alguém consegue ler o que a Ju escreveu? Eu consigo. Rapidinho. Trabalho na área de atendimento, apesar de ser uma área complexa. Eu gosto muito. Estou me aventurando pela área da logística. Eu descobri que é um setor imenso que engloba muitas áreas. Ai, Ju, logística é um setor imenso e pode, assim, olha, ter solução de todo tipo dentro da logística. E pode ter atendimento da logística também, né? Então, por exemplo, se você é uma especialista em atendimento de logística, você pode perfeitamente, e fala assim, Fran, eu gosto muito da área de atendimento, eu gostaria de continuar nela, mas eu queria continuar na área de atendimento de logística. Como é que eu faço? Hoje em dia, já mudou muito de quando eu trabalhei na área de atendimento lá de logística. Na minha época, tinha call center, né? Assim, eu montei o call center da ALLA Ferrovia lá do Sul. A gente mapeou todos os processos dos principais clientes e a gente
falava com eles sobre a programação de vagão, a gente que ligava, a gente que informava, a gente que reportava onde é que estava, se aconteceu algum acidente, a gente ligava para eles, tinha todo um processo desse call center. Mas isso foi lá em 2000 e bolinha, gente, vocês nem tinham nascido, 2001, antes disso ainda, então, mas enfim. Então, Juliana, o que eu te diria? Entender se você quer explorar a logística, se você quer continuar no atendimento dentro da logística, se o que te chama mais a atenção na logística é a área de projetos, né? E aí buscar as referências nessa área, tá? Depois eu vou falar para a Sasha, ela vai passar o meu LinkedIn para vocês podem se conectar comigo, e aí, Juliana, na minha rede tem um montão de gente de logística, então você pode explorar lá e dar uma olhada na minha rede, quem que você encontra lá de pessoas de logística, o que essas pessoas fazem, como elas se preparam, como se desenvolvem, tá? Então, criar esse networking, e não só para você fazer o contato, tomar um café, explorar esse networking, mas para você ter como referência também, para você entender o que essas pessoas fazem, o que está faltando na minha formação, o que eu poderia seguir do que ela também já fez, né? Me interessa também. Então, isso é bem importante, tá? São caminhos para a gente amadurecer um pouco mais o que a gente quer, tá? E uma outra coisa que a gente fala é fortaleça o seu discernimento, pensamento crítico, né? Isso são complementos, né, gente, sempre. Mas, assim, aprender um modelo de tomada de decisão, e aí, assim, pode ser simples o modelo, tá, gente? Eu vou... depois vocês podem até rever isso que a gente está falando, mas, por exemplo, um modelo de tomada de decisão é os 5 porquês. Lá na frente, quando a gente falou de eu gosto disso e eu quero isso, a gente falou do primeiro porquê. Por que eu quero isso? Tem que falar com seus valores, né? E aí, 5 porquês é você ir respondendo 5 vezes o porquê até você terminar o porquê, mas de uma maneira muito importante aí, que assim, não é porque eu quero, é por que isso aconteceu, né? O porquê seguir esse caminho, porque esse caminho tem uma remuneração melhor. Por que essa remuneração nesse caminho é melhor? Porque vende para um segmento X de clientes. Por que esse segmento X de clientes paga mais? Explora. Modelo de tomada de decisão, 5W2H, que nada mais é do que um plano de ação. O que, onde, como, por quê, quanto isso vai me custar, que consequências isso vai ter. Né? Quando a gente para pensar em alternativas, é um outro modelo de tomada de decisão. Busque e crie alternativas, a gente já falou bastante aqui sobre isso. Afunilhe as opções. Às vezes a gente tem 10 opções, né? Então, pensando aqui em área de vendas, né, Nilson? A área de vendas tem em praticamente todo o business. Eu acho assim que quem quer vender, igual assim, eu não me vejo assim só em um nicho, né? Eu quero só trabalhar com, sei lá, venda de casa, venda de carro. Eu quero trabalhar de vendedor. Se for para vender o bolo, eu quero ser o melhor vendedor. Se for para vender roupa íntima, eu quero ser o melhor vendedor. Se for para vender um produto terapêutico, eu quero vender também. Então, assim, é vendas, né? Então, não é vendas nichadas, né? É vendas em geral. Vender casa, carro, o que vier. Você quer a área de vendas, mas se você afunilar suas opções de busca de setores de atuação, pode não ser melhor para você se preparar para isso? Assim, eu estou falando, todas as áreas são vendas, né? Assim, Sim. E tem uma área que com certeza vai me trazer ali um brilho a mais, né? Eu quero descobrir qual área que é essa. Vender, assim, se é para vender, eu quero vender, né? Tá. E Vou provocar o Nilson, então, numa que coisa seja um aqui. produto que traga transformação. Eu não gosto de vender, eu não gosto de picareta, não, de vendas. Tá. Eu não gosto de picareta também, não. Vender coisa que é trambique. Nilson, volta lá na J1,
lá na jornada 1, você fez um exercício que chamava Ikigai. Sim. Pega ele de novo, olha para esse exercício de novo, Ikigai, e responde ele agora com isso que você já sabe hoje sobre o que você quer de vendas. O Ikigai fala o que eu sei fazer, no que eu sou bom, né? O que o mundo precisa e o que eu posso ganhar dinheiro fazendo. Quando você responde isso com muita maturidade, tá, gente? Daí não é o que o mundo precisa, o mundo precisa de mais pessoas boas de coração. Não. Não. A resposta do que o mundo precisa tem que falar com essas outras áreas de atuação, com essas outras bolinhas lá do Ikigai, né? Então, assim, o que o mundo precisa nas áreas em que eu sou bom, por exemplo, que eu posso ganhar dinheiro para fazer e que eu posso transformar isso no meu propósito, que é o que está lá no centro da bolinha do Ikigai. Nesse exercício aqui, que você tá aí na tela, já deu uma luz aqui, né? Afunile suas opções, né? Então, de repente, né? É uma coisa que eu não estava prestando atenção, mas é de fundamental importância. É sim, gente, porque às vezes a gente abre demais o leque e aí a gente esquece que, assim, olha, eu concordo com você 100%, Nilson. Se você é vendedor de casa ou de roupa íntima, eu tenho que ser o melhor naquilo. Mas aí isso demanda um tempo de investimento da gente conhecer, saber sobre aquilo, como é que as nossas habilidades falam com aquilo, ou falam com a venda da casa, ou falam com a venda de roupas, né? E quando você faz quando você põe esse mapa na mesa, né, quando você faz um Ikigai bem maduro e bem consciente, por exemplo, você vai responder ali o que você gosta, o que o mundo precisa e o que você pode fazer para ganhar dinheiro de uma forma muito mais assertiva e que vai te levar nessa conexão, que é onde você vai trazer suas características, suas habilidades, seu conhecimento técnico para a mesa e vai afunilar e vai te ajudar muito. Porque aí vai ter, o que você gosta já vai trazer um pouco desse brilho que você quer, de tipo, eu quero fazer uma coisa que me dê satisfação pessoal. Ótimo, né? E aí, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? O que o mundo precisa disso aqui, então? Né? Então, legal, o mundo precisa de casas. Como é que isso vai me trazer satisfação pessoal e como é que eu ganho dinheiro fazendo isso? Tá? É uma opção. Agora, o que eu preciso para isso? Né? Então, eu só usei o exemplo casa aqui aleatório, tá, Nilson? Uhum. Construa protótipos, foi o que a gente falou lá atrás um pouquinho. Se eu seguir por esse caminho, o que vai acontecer? Será que eu posso testar um tempo? Será que eu posso tentar fazer um trabalho temporário aqui nessa área? Então, olha, fiz um trabalho temporário na área de vendas de, sei lá, vou usar aqui, alimentos perecíveis, não é minha praia, né? Fiz um tempo de venda de Coca-Cola, não é minha praia, não gosto de Coca-Cola. Vou dar um exemplo bem aleatório, tá, gente? Então, crie protótipos. E identifique os maiores obstáculos à mudança, à entrada em ação, que é assim, eu ouço muito, não sei muito se tem a ver aqui com vocês, mas quando eu pego a base toda dos alunos do Bold, né, eu vou olhando lá os meus caminhos, vou fazendo match com o mentor, eu vejo muito procrastinação. Procrastinar é o quê? É a falta de ação, né, gente? Então, o que eu faço? Quais são os meus obstáculos? Por que eu não estou entrando em ação? Eu estou muito acomodada. Por que eu não pego a minha tarde de terça e a minha tarde de quinta e caminho 3 quilômetros para ir lá onde está aquela pessoa que é especialista no assunto que eu quero e que eu posso aprender com ela? Porque eu tenho preguiça, porque eu não consigo caminhar 3 quilômetros. O que falta para eu entrar em ação? Identifique seus obstáculos. E procure referências na sua rede de apoio para te dar suporte para essa mudança. Rede de apoio pode ser colega, pode ser família, pode ser uma pessoa, um ex-companheiro de trabalho que conhece de um assunto, que pode te dar um apoio no tempo. Né? Então, assim, vamos lá, um exemplo. Há um tempo atrás, quando eu ainda trabalhava numa área específica, uma conhecida minha estava fazendo faculdade, falou, eu preciso fazer um trabalho da minha faculdade nessa área. Você me ajuda? Eu falei, bora na sua casa, você faz um bolo e eu te ajudo. Era à noite, depois do meu trabalho. A gente ficou até de madrugada, gente. Eu adorei. Eu gastei meia-noite, no outro dia acordei cansado para ir para o trabalho, que já eu acordava cedo.
mas eu fico feliz, porque eu falei de umas coisas que eu gostava, a gente fez o trabalho e tal, e a melhor parte da vida depois foi ela dizer para mim assim, caraca, que eu tirei 10 no meu trabalho. Não fui eu que fiz, a gente fez, foi trocando, ela fez, mas a gente foi trocando informações, porque era a área que eu trabalhava, então eu sabia da prática das coisas. Então, procurem seus colegas, procurem seus amigos que são especialistas nas áreas, conversem sobre, saiam dessa, identifiquem esse obstáculo de se pôr em ação e mudem. É o que eu tenho para dizer. Assim, isso só quem pode fazer por nós somos nós. Né? E é isso que eu queria trazer um pouquinho hoje, gente. Assim, a mentoria hoje ela não consegue ser tão específica no caso de cada um de vocês, né? Porque a gente tem que falar um pouquinho de vários casos, mas deu para trazer um pouquinho aqui de reflexão para vocês sobre esse caminho, a importância de a gente entender o que a gente quer e o que o mercado precisa, o que o mercado exige, de estar atento ao que o mercado exige, porque às vezes a gente tem um sonho, tipo, eu quero trabalhar vou dar um exemplo aleatório, eu quero trabalhar na XP, lá na Faria Lima, em São Paulo. Você sabe o que a XP exige de alguém para trabalhar lá? Já pesquisou? Já entendeu? Entra lá na rede da XP, acha um profissional que trabalha lá, entra no LinkedIn dele, se conecta, olha a formação do cara, vê o que ele faz, vê o que essa pessoa, por onde ela já passou, o que ela já viveu, quais são as referências. Então, é importante que a gente esteja alinhado também com o que o mercado quer, né? Para que a gente esteja preparado para ele. Consegui ajudar um pouquinho hoje, gente? Para mim, esclareceu muito. Foi ótimo, foi excelente. Que bom, Wilson. Que bom. É. E, olha, eu vou fazer assim, a gente está gravando, aí vocês vão poder rever. Se vocês tiverem algumas perguntas, algumas coisas assim, depois, Sasha, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa pode mandar para a Sasha, a gente tenta responder, pode até perguntar para alguns dos nossos outros mentores, né, porque eu estou aqui hoje por uma questão de agenda, né, e tudo mais, mas temos vários outros mentores que podem nos ajudar a responder algumas perguntas aí que a gente ainda tenha, tá? Vamos tentar responder isso. E a gente tem mais um encontro no dia 3, né? Tá? A gente vai voltar no dia 3 e vai falar sobre LinkedIn no dia 3. Tá? Então, eu já vou dar esse spoiler porque não é segredo para ninguém, isso vai ser do grupo todo. A gente vai falar sobre LinkedIn, e aí o que é importante quando vocês chegarem lá no dia 3? Vocês já terem pensado um pouco sobre essa conversa aqui de hoje, e já ter um pouquinho mais claro, assim, como é que eu quero refletir tudo isso, tudo que eu sei sobre minhas habilidades, meus conhecimentos, tudo mais, como eu quero refletir isso lá no meu LinkedIn, lá na frente? Como eu quero usar melhor meu LinkedIn? Porque lá, no dia 3, a gente vai responder um monte dessas coisas, como construir rede, como se conectar com pessoas que são referências na minha área, tá? Então, já vamos fazendo esse trabalho aí até lá. E depois, Sasha, eu vou te mandar o link do questionário que eu falei de autoavaliação, para que eles respondam e para que eles perguntem para as pessoas ao redor deles, aí como elas enxergam eles, tá? A gente passa amanhã para vocês, tá, gente? Não preocupa que não vai ser hoje, não. Amanhã a Sasha manda para vocês lá no grupo, tá bom? Tá. Muito bom falar com vocês, meus amores. Márcia, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado, Sasha, obrigado ao restante dos alunos também, espero que todos vocês consigam, né, alcançar os objetivos. O Bold, para mim, foi, assim, um diferencial muito grande, abriu muito a minha mente, abriu, assim, o meu campo de visão, né, então, foi excelente, eu só tenho a agradecer a vocês, a todos os mentores, né. Que bom, gente. Eu acho que, assim, uma parte importante do que a gente faz no Bold é a troca também, né, gente? Toda essa rede que acontece aqui, todo o conhecimento que a gente vai trocando entre alunos, entre mentores, time de educação. Se a gente prestar atenção e a gente realmente entender que, olha, a gente faz o Ikigai lá na J1 com um pensamento. Se a gente hoje pegar ele, voltar para cá e falar assim, não, eu vou refazer ele agora, é outra coisa que a gente vai fazer. E o Ikigai tem que ser vivo, tá, gente? Eu gosto muito desse exercício, por isso que eu trago ele sempre.
eu falo, faça lápis. Pega ele lá de trás e faz de novo agora, para ver se vai sair a mesma coisa. Não vai. Tenho certeza que vocês vão tirar aquele fazer arroz de lá. Tá bom? Tá bom. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite para vocês. Bom descanso. Fiquem bem. Boa noite para todos. Bom Muito obrigado. descanso. Obrigada. Boa mais. noite, Até mais. bom descanso. Muito obrigado pela aula. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.